Fala, Dev. Beleza? Hoje a gente vai entender aqui sobre o ownership no Rust. A gente tem, os modelos de gerenciamento de memória nas linguagens de programação. A gente tem o Garbage Collector, que é um coletor de lixo, que o sistema automaticamente gerencia a memória, liberando memória que não é mais necessária. Ele é fácil de usar, né, porque não requer um gerenciamento manual da memória e pode causar pausas no programa para essa coleta de lixo, né, o que pode afetar o desempenho. Tem o gerenciamento de memória manual, onde o programador é responsável por alocar e liberar a memória. Tem, um maior controle sobre a memória, pode ser mais eficiente em termos de desempenho também. Porém, tem um maior risco de vazamento de memória e erros, como acessar a memória que já foi liberada, por exemplo. E tem o modelo Ownership. É um sistema de gerenciamento de memória que ele garante que cada valor tenha apenas um proprietário. E a memória é liberada automaticamente quando o proprietário sai do escopo. Isso evita, os vazamentos de memória, não requer o Garbage Collector e é bastante eficiente em termos de desempenho. Pode ser mais difícil de entender para iniciantes aqui, programadores iniciantes, porque requer que o programador pense sobre a propriedade dos valores, que a gente vai estar vendo isso aí. Aqui então, a gente tem um exemplo de duas estruturas que são armazenadas na memória. A gente tem a pilha, que é o stack, que ela é usada para armazenar os dados de tamanho fixo e conhecidos em tempos de compilação. E temos a heap, que é usada para armazenar dados de tamanho variável, dinâmico ou desconhecido em tempo de compilação. O Rust ele utiliza esse modelo de ownership para gerenciar a memória que é alocada na heap, garantindo que a memória seja liberada automaticamente quando não for mais necessária. Então, aqui, a pilha, ela armazena os valores na ordem que ele chega e remove na ordem inversa. Ou seja, o último valor adicionado é o primeiro a ser removido. Esse gerenciamento na pilha, na stack, ele é automático e é rápido também. Esses tipos que são tipos escalares, por exemplo, inteiro, float, caractere, booleanos, duplas que contêm esses tipos escalares também, são todos armazenados na pilha, na stack. E aí a gente não precisa aplicar as regras do ownership para esses dados que são armazenados na pilha, armazenados na stack, que são os dados escalares, tipo os dados primitivos como inteiro, float, caractere, booleano e tuplas desses mesmos dados. E tem a heap, que é um pouco mais lento do que a pilha, porque ela envolve a alocação dinâmica e o gerenciamento de memória, e aplicando ali o ownership. Os tipos compostos, como os vetores, strings, eles são armazenados na heap. E a alocação de memória na heap ela é feita através de ponteiros, que são as referências aos locais ali na heap. E o Rust, ele utiliza então esse modelo de ownership, que isso aqui significa posse, esse modelo de ownership para garantir que a memória seja liberada quando não for mais necessária. A gente vai estar vendo aqui, por exemplo, tem aqui a quantidade de inscritos, a idade aqui na média das avaliações, se o canal é monetizado ou não. Isso aqui são todos tipos escalares. Por exemplo, aqui é um inteiro, aqui é um float, aqui é um booleano, aqui é um caractere. E aqui embaixo a gente pega e utiliza, faz a impressão aqui desses valores. E a gente não precisa aplicar nada de ownership nelas, Já nessa variável aqui, de name, a gente utiliza o string
que é um tipo que ele precisa ser alocado na heap. E aí a gente vai ter que aplicar essas regras do ownership aqui para esses valores, e a gente vai ver como que funciona. Por exemplo, aqui ó, eu fui atribuir esse valor aqui para essa variável name. E aqui embaixo eu fui e mostrei ela no console ali, né, na tela. Só que aqui eu criei uma outra variável chamada anotherName, que recebe a variável name que a gente criou anteriormente. Aí o que acontece? A propriedade name, ela é movida agora aqui para o anotherName, para essa variável aqui. E esse anotherName agora é o novo dono, né, da string ali que está alocada na heap, né? É o novo dono da propriedade que antes era do name. Então o name agora ele não é mais válido. Por exemplo, aqui ó, nesse print, aqui vai ser válido, né? Vai mostrar na tela normal ali. Só que aqui, esse print aqui de baixo, vai mostrar um erro, porque o name ele foi invalidado na hora que a propriedade dele foi movida para essa outra variável aqui, anotherName. Vamos rodar o cargo run aqui, cargo run, né? Ó, já deu um erro ali, ó. Falou que a variável name, né? O valor name, ele foi movido. E aqui depois a gente tenta acessar ele, só que o valor dele já foi movido. E aí então, para esses valores que são alocados na heap, como string, a gente vai ter que aplicar as regras ali do ownership para a gente estar conseguindo lidar com essas, né, atribuições dos valores entre as variáveis de gerenciamento de memória. Então, né, a gente viu que para os valores que são escalares, né, ou primitivos, são os inteiros, float, booleano, caractere, o Rust ele utiliza o copy trait, que ele permite que esses valores sejam copiados automaticamente. Para valores que são alocados na heap, né, que são aqueles compostos como strings e vetores e outros ali, o Rust ele não permite que se faça a cópia desse valor automaticamente. Em vez disso, a propriedade do valor ela é movida para outra variável que declara ela, né? Então, para copiar um valor que é alocado na heap, né, como string, vetor e essas outras coisas, a gente tem que utilizar esse método clone, que ele cria uma cópia do valor e aloca na memória na heap ali para essa cópia, aloca uma nova memória. Por exemplo, aqui ó, a gente tem essa string aqui, que ela é desse tipo, né, string, e tem esse valor aqui, hello Rust, e ela precisa ser alocada na heap, né? E ela acontece então essas regras de ownership nela, ó. Eu tento copiar ela, declarando essa variável aqui, né? Cópia de string e declarando, né, que recebi ela. A propriedade dessa variável original string, agora ela foi movida para essa variável que a gente declarou aqui, ó, cópia de string. E aí, essa original string, agora ela passa a ser inválida, porque a propriedade dela foi movida para essa outra variável que a gente declarou aqui embaixo. A gente faz um print aqui, né, da variável que foi copiada, no caso essa cópia de string, que ela tem o valor da propriedade. E aqui, ó, a gente tenta fazer o print também daquela variável original string. Só que isso aqui vai acontecer um erro, porque o valor, a propriedade dela, foi movida para essa outra variável que a gente declarou aqui. Ó. Então, para isso, a gente usa essa função clone. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa variável chamada clone de string, por exemplo, que ela é um clone da essa variável que a gente declarou aqui em cima. E agora essas duas aqui são válidas. Que agora a gente usou essa função clone aqui para estar clonando a variável ali. E aí esse clone da variável, ele faz uma cópia profunda, né, da variável ali. E aí ele não move a propriedade dela, ele faz uma cópia mesmo, sabe? As funções elas seguem as regras de ownership também. Então quando você passa uma variável para uma função,
a propriedade dessa variável ela é movida lá para a função. Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma variável name e a gente passa ela para essa função showChannelName, né? Que ela só faz um print aqui do nome do canal. Aí quando a gente passa ela para cá, aqui ela é válida, aqui vai mostrar o print certinho. Só que esse outro print aqui que a gente tenta passar a variável name não dá certo, porque a propriedade da variável name ela foi movida aqui para dentro da função. Igual a gente está vendo. Então, se eu comentar ali, já viu que o Rush Analysis já parou de dar o erro. E aqui no cargo ele vai executar normalmente também. Então, nas funções, a gente segue essas regras de ownership para as funções também. Então, a gente pode estar usando as referências para acessar os dados sem transferir a propriedade delas. Isso é chamado de borrowing, que no caso é tipo um empréstimo, né? As referências elas podem ser tanto imutáveis quanto mutáveis, e a gente vai ver isso aí. Elas são definidas com esse símbolo de e-comercial, e uma referência mutável ela é definida com o e-comercial e a palavra-chave mute na frente aqui, ó. As regras de referência a gente vai ver como que funciona. A gente pode ter só uma referência mutável ou várias referências imutáveis, mas a gente não pode ter os dois ao mesmo tempo. A gente não pode ter nenhuma referência solta para os dados que já saíram ali do escopo, que a gente vai ver isso aí agora. Por exemplo, aqui ó, a gente tem duas variáveis, né? Uma imutável e outra mutável. A gente passa aqui ó, para a função que mostra o nome do canal, a referência da variável aqui name. Dessa forma, aqui ó, essa função ela vai receber, né, como parâmetro uma referência de um tipo string. A referência aqui de um tipo string e vai estar exibindo o nome aqui do canal. Logo após a gente ter passado então essa variável aqui para essa função através da referência, aqui embaixo a gente consegue utilizar a variável novamente, porque a propriedade dela não foi movida. A função ela só recebeu uma referência dessa variável e não a propriedade da string em si. Aqui também a gente pode ter referência mutável. E aí a gente passa o e-comercial, né? E a palavra mute na frente. Dessa forma a gente tem uma referência mutável. Por exemplo, aqui a gente vai alterar o nome do canal, né? E aí, para quando a gente passa uma referência mutável, a variável ela também deve ser mutável aqui em cima. A gente também tem que definir essa palavra-chave aqui para a variável aqui em cima, que é mutável. Beleza? Aqui, por exemplo, ó, isso aqui causaria um erro, né? Porque a gente está tentando fazer uma referência imutável e uma referência mutável com a mesma variável ali, né? Isso aqui vai causar um erro ali para frente. E aqui, ó, a gente pode ter várias referências imutáveis. Tá vendo? A gente pode ter várias referências imutáveis ou uma referência mutável, mas não os dois ao mesmo tempo. Quando a gente pega e tenta passar uma referência solta, por exemplo, essa função aqui, ó, loseReference, ela retorna uma referência de string, né? E aqui dentro a gente cria a variável e retorna a referência dessa variável. Só que isso vai causar um erro, porque a referência name aqui, ó, ela está solta. Ela vai sair desse escopo após fechar aqui nessas chaves. E aí o compilador ele não permite essas referências soltas, né, para os dados aqui que saem do escopo. Então, para a gente estar utilizando aqui essas funções dessa forma, aqui ó, só retornando a string, a gente pode pegar e não precisa passar essa referência aqui do e-comercial, né? Tanto nesse retorno aqui da tipagem, quanto no retorno aqui
da variável em si. Então a gente remove essas referências aqui. E aí, né, fica igual essa função aqui de baixo, que é esse get channel. E aqui, ó, voltou a compilar normalmente, né? Agora a gente tem uma função ali, né, que retorna a string ali em si e não precisa retornar uma referência. Aqui a gente tem os slices, né? Os slices, eles são referência a partes de coleção ali de dados, né? Pode ser strings ou arrays ou outro tipo de coleção. As slices, elas são definidas com o símbolo ali do e-comercial, né, de referência, e permite acessar uma parte da coleção sem transferir a propriedade. Eles são imutáveis por padrão, igual as variáveis mesmo, e eles não precisam ter as regras de ownership, porque eles são referências. Por exemplo, aqui a gente tem essa string chamada Olá Mundo, né? E aqui, ó, nessa string de hello, a gente pegou do index 0 até o index 3 menos 1, né? É o final menos 1, porque aqui no caso ele não vai até o 3, ele vai até o 2, né? Então ele vai 0, 1 e 2, e aí pegou essa parte aqui do olá. Então ele consegue fazer, né, as partições ali de alguma coleção, né? Aí, por exemplo, aqui esse Word, né, a gente pegou então do index 4 até o 9, até o 8 aqui no caso, né? E pegou essa parte do mundo. E aqui, ó, a gente pode pegar e omitir o index inicial ou final. Por exemplo, aqui, ó, seria do 0 ao 3, igual aqui em cima. Só que aí a gente pode omitir o 0. Aqui embaixo seria do 4 ao 9, né? Só que aí a gente pode também omitir o final. E se a gente quiser pegar a string inteira, a gente pode omitir os dois index ali e só passar esses 2 pontos aqui do range, né? Aqui a gente tem essa função, né, que pega a primeira palavra. Ele vai pegar e vai pegar essa string, né, vai transformar ela em bytes e vai fazer um for aqui até encontrar o primeiro espaço vazio. Aí nesse caso aqui ele vai retornar do index 0 até o primeiro espaço ali que foi encontrado, né? Que é esse index aqui da iteração. Ó, por exemplo. E aqui também a gente tem essa outra função, que no caso ele pega a segunda palavra, né? Ele vai pegar do index até mais 1 e até o final ali. A gente também consegue ver aqui essas strings literais que a gente pega e passa diretamente aqui, ó. Elas são slices também, então a gente não precisa tá fazendo a questão das regras de ownership com ela, né? Não tá mostrando elas aqui também. E também a gente pode fazer os slices com esses outros arrays aqui, por exemplo, de número, né? E aqui a gente vai pegar, por exemplo, do index 1 até o 2 ali, né? E aí pega o elemento 2 e 3, por exemplo. Então, né? E aqui tá mostrando os slices, né, que foram feitos ali. Então é isso, Dev. Então a gente viu aqui sobre os conceitos, né, do ownership, que ele funciona para a gente estar aplicando a parte da alocação e liberação de memória na heap, para esses dados que são tipos compostos, né? Slices também. E é isso daí. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal e muito obrigado. Valeu!